Olá, eu sou a professora Luísa e o tema da aula de hoje é ângulos entre retas. Vamos começar pelo ângulo adjacente. Olá, você sabe me dizer o que é um ângulo adjacente? Não? Então vamos aprender através do conceito como identificar ângulos adjacentes. Primeiramente, o conceito é: dois ângulos adjacentes são adjacentes quando são consecutivos, têm um lado em comum e não possuem pontos internos comuns. Então, você vai verificar esses três requisitos, essas três regras, dentro do exemplo visual que eu vou trazer para você aqui agora. Então, você tem aqui um ângulo formado pelos pontos A, O, B, e no meio desse ângulo, que eu ainda não mostrei, eu vou ter um segmento de reta azul, onde esse segmento de reta é formado pelo OC, ok? Agora eu vou mostrar os ângulos que formou dentro desses pontos que eu te citei. Então, o primeiro ângulo é esse vermelho, onde eu tenho esse ângulo vermelho formado pelos pontos AOC, onde o vértice desse ângulo é o O, o ponto de origem, ponto de partida desse ângulo é o O, e o verde também terá o ponto de partida, o ponto O. Mas os seus pontos que formam o ângulo verde é o COB. O que você consegue perceber? Que eles são consecutivos porque estão um ao lado do outro. Consecutivo é isso. Quando eu tenho um ângulo ao lado do outro, é consecutivo. Então, eu tenho aí dois ângulos, o ângulo vermelho, o ângulo verde, um ao lado do outro. Eles são consecutivos, já tendo a primeira regra. A segunda regra é que tem que ter um lado em comum. O lado em comum do ângulo vermelho e do ângulo verde é o segmento azul, que eu acabei de traçar para vocês, o segmento OC. Esse lado OC participa do ângulo vermelho e participa do ângulo verde. Então, eles têm um lado em comum. Isso significa que conseguimos atingir a segunda regra. A terceira regra é: eles não podem ter pontos internos em comum. O que significa? Um ponto participando de dois ângulos ao mesmo tempo. Não pode acontecer isso, ok? Aqui não está acontecendo. O ângulo vermelho é formado pelos pontos A, O, C. E o ângulo verde é formado pelos pontos C, O, B. Não tem um ângulo participando do outro, não tem ninguém invadindo ninguém. São ângulos com medidas diferentes, que têm lado em comum, que são um ao lado do outro, então eles são ângulos adjacentes. Agora eu vou te mostrar um exemplo de ângulos que não são adjacentes. Eles podem estar um ao lado do outro, mas pode acontecer de não serem adjacentes. O que significa? Eu tenho aqui os pontos DOF e o segmento OE. Dentro do espaço que tem os pontos DOC, você tem um ângulo vermelho formado pelos pontos DOE. O DOE forma um ângulo vermelho. Agora, eu vou formar o segundo ângulo. Não vai ser nesse segundo espaço que não está preenchido. Ele vai partir até invadir o outro espaço, o outro ângulo vermelho. Você viu que ele cobriu aí o ângulo vermelho. O que significa? Que esse ângulo verde é formado pelos pontos DOF. Então, existem pontos internos em comum. E esse ponto interno é o ponto E. Significa que o E está participando do ângulo vermelho inicial, que eu mostrei, e está participando desse ângulo verde, que eu acabei de mostrar para você. Isso significa que eles não são adjacentes porque ele fere uma regra. Significa que eles têm pontos internos em comum, e isso não poderia acontecer. Então, eu te mostrei aqui dois exemplos. Um que tem ângulos adjacentes e o outro que não tem ângulos que são adjacentes. Agora a gente vai conhecer os ângulos complementares. Complementar vem de completar, De complementar algo, de emendar algo. Então, vamos entender o que é um ângulo complementar. É quando dois ângulos partem da mesma origem e juntos somam 90 graus. Então, eu tenho aqui um ângulo com ponto A, O,
B, e esse ângulo foi dividido em duas partes, partindo aí da mesma origem, o ponto O. O ponto O é o nosso vértice, da onde está partindo os ângulos, né? De onde eles estão sendo gerados. Aqui você vai ter o ponto C, onde o lado, né, que eu formei o segmento azul é OC. Você tem o primeiro ângulo, que é formado pelos pontos AOC, e o segundo ângulo, que é formado pelos pontos COB. Para eles serem complementares um do outro, para eles se completarem, essa soma tem que dar 90 graus. Um pedaço somado ao outro tem que dar 90 graus. Se não der, se der menos ou mais que 90 graus, não é complementar, tá bom? Ele só é complementar um do outro se a soma der 90 graus. Então, o ângulo azul mede 65 graus e o ângulo verde mede 25 graus. Para me saber se eles são complementares, basta somar um ao outro. Fazendo a soma, 65 com 25 dá 90 graus. Significa o quê? Que o ângulo AOC e o ângulo COB são complementares. O segundo exemplo foi complementar. Agora, no nosso terceiro exemplo de ângulos que podem acontecer entre as retas, é o ângulo suplementar. Suplementar, você vai ter que lembrar que ele é superior ao 90 graus. Por quê? Porque aqui a soma tem que estar exatamente igual a 180 graus. No complementar é 90, no suplementar é 180. Veja no exemplo. Eu tenho aqui uma reta com os pontos D, O, E, onde terei um segmento novamente partindo de O e indo até F. E entre os pontos D, O, F eu tenho um ângulo. E entre os pontos F, O, E eu tenho um outro ângulo. E o ângulo azul mede 125 graus e o verde aqui nesse caso mede 55 graus. Para a gente verificar se eles são ângulos suplementares um do outro, temos que verificar a soma, onde essa soma tem que dar igual a 180 graus. Então, você tem aí 125 mais 55 graus, isso tem que dar igual a 180 graus. Então, consegui provar que essa soma deu 180 graus, então o ângulo DOF e FOE são suplementares um do outro. Então, o ângulo azul e o ângulo verde juntos dão 180, então eles são ângulos suplementares. A gente vai entrar no segundo tópico dessa aula. A gente aprendeu os ângulos que tem entre as nossas retas. Agora, a gente vai entender quais são os tipos de retas que a gente tem, ok? Quais são as relações que existem entre as retas? Porque antes aprendemos as relações que existem entre os ângulos. Agora a gente vai ver quais são os tipos de relações que eu posso montar com as retas. Então, a primeira relação que a gente vai aprender agora são as retas paralelas. Vamos verificar aqui agora comigo quais são os tipos de retas que são paralelas. Então, eu tenho as retas paralelas sendo quando não possuem nenhum ponto em comum e são retas que nunca se cruzam. Então, eu tenho aqui uma reta que cresce infinitamente para os dois lados e essa reta eu vou chamar de R. A segunda reta que eu vou analisar, que eu vou montar essa relação, também vai crescer infinitamente para os dois lados e o nome dela vai ser T. Então, eu tenho a reta R e a reta T. Você pode observar que elas nunca vão se encontrar, elas nunca vão se triscar uma na outra, elas não vão se cruzar e elas vão continuar seguindo o caminho delas. Cada um no seu caminho, cada uma crescendo no seu sentido, seguindo a sua vida, ok? Então, retas paralelas são esse tipo de relação. Elas vão crescer infinitamente para os dois lados e nunca vão se encontrar. Nunca formarão um ponto em comum em nenhum dos seus trajetos. Agora, no nosso segundo exemplo, tem briga, onde as retas são concorrentes uma da outra. Na primeira, a gente viu que eram paralelas, ninguém mexia com ninguém, estava todo mundo no seu caminho, e aqui não, aqui elas são concorrentes. O que acontece?
Acontece que são duas retas que se cruzam, tendo um ponto em comum para brigar, onde elas são concorrentes uma da outra nesse ponto em comum. Observe aqui no desenho. Eu tenho a reta R e outra reta, que é a nossa reta T, lá do início. Só que observa a posição dessas retas. Elas se cruzaram, formando aí um ponto em comum. Elas estão brigando por esse ponto. Esse ponto em comum participa da reta R e participa da reta T. Onde elas formaram aqui um ângulo azul e tem uma relação muito importante dentro das retas concorrentes, que é o quê? Quando os ângulos são opostos um ao outro, eles vão ser iguais. Observa, esse ângulo azul mede 35 graus, o ângulo que está oposto a ele, que está de frente para ele, também vai medir 35 graus, ok? Então, ângulos opostos terão sempre a mesma medida, e isso só acontece quando as retas são concorrentes. Então, outro exemplo, eu tenho aqui o ângulo formado na região roxa, que mede 145 graus. Observa que a outra região é exatamente igual. A outra região oposta a ela, de frente para ela, também tem um mesmo tamanho, por isso eu pintei de roxo para você entender melhor. Então, 145 também vai medir esse ângulo. Pode receber pontos diferentes? Podem, mas aqui o que importa é você lembrar que ângulos opostos pelo vértice sempre terá a mesma medida. E isso acontece geralmente, principalmente nas retas concorrentes. Nas retas perpendiculares, você vai ter que lembrar de que, quando ela for perpendicular, é quando duas retas se cruzam em um ponto em comum e constroem um ângulo reto. O ângulo reto, a gente já viu, ele mede 90 graus. Então, veja no exemplo. Eu tenho uma reta R que cruzou com a reta T, formando aí uma cruz. Essa cruz tem um ponto em comum, né? Se elas se cruzam, elas obviamente vão estar brigando por um ponto. Esse ponto em comum vai te indicar que ele tem ali, ó, um ângulo de 90 graus formando entre elas. Mas ela só formou aqui um ângulo de 90 graus porque é uma cruz, ok? Se forma um L ali, ó, no ângulo de 90 graus. Se você olhar nas quatro direções, você vai ter 90 graus em qualquer ângulo formado por esse desenho, ok? Então, eles são retas perpendiculares por esse motivo, porque formou exatamente um ângulo de 90 graus no seu desenho. Chegamos aqui ao fim da nossa aula. Espero que você tenha gostado. Agora você está preparado para fazer o nosso formulário, responder as questões. Vai lá, brilhe na nossa atividade e até a próxima aula.